Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Misericordioso Deus, de quem procede a graça de teus servos e servas te servirem bem e louvavelmente, permite que te sirvamos com tanta fidelidade nesta vida, defendendo as pessoas oprimidas e desprezadas, e trazendo-lhes palavras e gestos de aceitação e conforto, e que alcancemos finalmente as tuas promessas celestiais. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva, a tua palavra, se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, conforme Mateus capítulo 23, começando pelo verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso e nossa rocha. O Evangelho de hoje, deste domingo, nos coloca diante de uma compreensão de que nós precisamos buscar perceber qual é o caminho, qual é o serviço, qual deve ser a nossa compreensão
de que Jesus nos chama a nos colocar para servir e para servir a todas as pessoas, fugindo de qualquer que seja o privilégio, de qualquer que seja a vantagens, mas sempre se colocando na certeza e na compreensão de que o melhor, o maior entre nós deverá ser sempre o servo. E na compreensão do que diz em Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, de pessoa humana, para estar no meio de nós. O Evangelho de hoje nos apresenta um sermão que, diferentemente do Sermão do Monte, que foi endereçado aos discípulos, estamos hoje diante de um sermão que Jesus fala aos discípulos e discípulas e às multidões. Há uma ampliação dessa inclusão de endereço, de endereçamento para compreender qual seja o seu caminho. Também o Evangelho nos coloca diante de uma realidade conflitiva e de disputa entre aquelas pessoas que desejam e que querem ter um vínculo, uma garantia pelo que conhece, pela lei, pela possibilidade de se manter no controle das relações. O texto de Mateus, capítulo 23, de verso 1 a 12, nos traz alguns elementos que são importantes para essa reflexão. Versículo 3, fazei e observai. É duvidoso que Jesus de fato tenha mandado obedecer os escribas e fariseus. Não, porque ele diz, não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O versículo 4 trazem a compreensão dos fardos opressivos, um retrato representando a acumulação de leis que os escribas e fariseus exigem do povo. E pintado como um feixe de lenha que vai se acumulando nas costas do portador. Sem nenhuma vontade de modificar, uma forte indicação da arrogância dos fariseus e escribas em manter sua posição de amarrar e controlar a consciência do povo, sem a mínima vontade de aliviar, enfatizada aqui a falta de misericórdia deles, em contraste com aquilo que é a libertação que o Cristo quer trazer através do perdão libertador. Os versículos 5, 6 e 7 nos colocam diante de uma compreensão, de um olhar, de uma realidade que de quem faz as coisas, executa para ser visto, para ser reconhecido, para ser visto por as pessoas. Nestes 3 versículos que seguem, 5, 6 e 7, demonstram a maneira ostensiva que os fariseus utilizam para atrair a atenção sobre si. E retrata a incisiva relação egocêntrica como um contraste. E na sequência, os versículos 8, 9 e 10 diz, vós, porém, sede, é como que esteja colocando e endereçando diretamente para a nossa realidade, para a nossa vida como comunidade cristã. Esse procedimento cristão e comunitário é contrastado com o procedimento farisaico e tem o caráter de regra para a comunidade. Indica a maneira que deve ser praticada a sua fé, não em ostentação, não em domínio, não em privilégio, mas em serviço para a vida. O maior dentre vós será aquela pessoa que serve. Nos parece que aí está
o ponto-chave para a interpretação desse trecho. Por um lado, ele indica o caminho para a comunidade cristã, e o caminho é o serviço. Isto se torna um imperativo para nós. Por outro lado, o único que conseguiu cumprir esse serviço de maneira plena é Jesus, o Messias. Isso é um indicativo para nós, é anterior a qualquer serviço nosso em prol da nossa fé. Somente assim a comunidade cristã poderá e deverá desempenhar sua função comunitária, cristã, de serviço para a transformação de vida. Somos todas chamadas a servir, a viver a experiência da prática de Jesus. Dai vós mesmos de comer. Oferecer vida nova que transforma. Vida nova que se reflete no contexto desta possibilidade e compreensão de que privilégio gera responsabilidade, mas que nós devemos estar todas na igualdade. O Evangelho de Mateus nos coloca e nos convida para a relação da horizontalidade do serviço. Ninguém é maior, ninguém tem maiores privilégios, ninguém tem mais possibilidades, mais condições do que os outros. O certo é que todas nós deveremos buscar viver a expressão do serviço. E aí penso que esta realidade do texto de Mateus nos coloca diante de uma reflexão tão crescente hoje no Brasil, que é que em nome da espiritualidade, em nome de uma tendência de oferecer uma espiritualidade, às vezes se busca a igreja, a relação da fé como um pronto-socorro, sem comprometimento, o que na maioria faz uma confusão entre fé e bem-estar. O certo é que a sede por soluções imediatas lota igrejas que preferem uma comunidade, muitas vezes, cuja cabeça não é mais o Cristo, mas é algum apóstolo. E aí a gente precisa buscar caminhar na realidade, na compreensão de que somos chamadas para servir, para viver a experiência da prática de Jesus de serviço. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele encha nossos pés com a dança dos braços, com a força solidária, que Ele abra os olhos para enxergarmos o mundo, que Ele encha os nossos ouvidos com a música, que Ele sopre em nossas narinas o sopro de vida renovada, que Ele coloque em nossa boca palavras de júbilo e em nosso coração a alegria, que Ele dê ânimo e sabedoria para sermos um reflexo da esperança e que Ele nos guarde em seu imenso amor, hoje e para sempre. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional.
seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amou, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amou, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.